A internet caiu aqui, mas coloquei pelo 3G. Vamos lá começar essa live, porque o tempo não para, o tempo é precioso. E vamos lá. Isso aqui é mais uma aula do que uma live. Ok? Colocar pra gravar e bora. Tirar a música. É o seguinte, pessoal. O que é pressão? O que é pressão? Quando a gente fala de pressão, a gente pode lembrar de uma panela de pressão, ok? Então, uma panela de pressão, o que é que ela faz? Ela é uma panela comum, só que ela tem um mecanismo que faz com que a panela, quando gere o ar, né, quando o fogo esquenta a água que está dentro da panela, e essa água gera esse ar, esse vapor, esse mecanismo da panela de pressão, essa tampa especial que ela tem, faz com que esse ar não saia. Então, esse ar fica todo dentro da panela. Isso é uma panela de pressão. Faz com que a pressão se concentre em um único local, ou seja, dentro daquela panela. E essa panela de pressão, ela se torna diferente das outras panelas porque ela consegue cozinhar os alimentos de maneira mais rápida, por causa da pressão. A pressão dela é altíssima em comparação às outras panelas. Assim também é com você. Quando você tem um negócio, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo e você lida com esse objetivo de maneira normal, você vai obter resultados normais. Agora, se você lida com esse objetivo colocando pressão, você vai ter resultados mais rápidos. Então, esse é o objetivo da pressão, é você acelerar resultados. Coisas que você só obteria depois de 1, 2 anos, você consegue obter em poucos meses. Tudo isso por causa da pressão. Só que o que é essa pressão? Como colocar pressão? É aí que vem a questão. Por quê? Ontem a gente falou sobre ativação. E a ativação é você fazer, é você agir, é você ter a atitude de ir lá e fazer alguma coisa. Não só fazer alguma coisa, mas fazer a coisa certa. Só que a pressão, ela é um pouco diferente da ação. A pressão é você aumentar a intensidade, aumentar a profundidade daquilo. Não é você fazer mais, é você fazer melhor. Anota isso. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com mais intensidade, com mais profundidade. Entendeu? Essa é a questão. Você precisa entender que você precisa ter intenção, aumentar a intensidade para fazer as coisas acelerarem. Essa palavra é complicada. Você precisa ter intenção para fazer as coisas irem mais rápidas, ok? Se você quer ter um resultado rápido, tem que colocar pressão. Mas como que coloca pressão? Eu tenho uma tática que é acordar todos os dias e colocar uma música. Uma música bem animada, aquela música que você gosta. Coloca essa música, dança, canta, faz o que você quiser. Isso vai te ajudar a colocar pressão. Por quê? A sua frequência, a sua energia vai aumentar. E aí, quando sua frequência, quando sua energia aumenta, você tem que direcionar essa energia para alguma coisa. E para onde você vai direcionar? Isso aí, para o seu objetivo, para o seu propósito naquele dia. Então, aumenta essa energia e direciona ela para o seu propósito. Aumenta a pressão naquilo. Isso vai fazer com que aquilo traga mais resultados em menos tempo. Então, foca nisso. Intensidade, pressão. Acorda todos os dias querendo tocar o terror na terra. Como assim tocar o terror na terra? Terror no bom sentido. No sentido de você acordar querendo governar, querendo tomar posse do que é seu. Para você que não sabe, a terra é sua. Gênesis 1:26 lá diz: Deus disse para você tomar conta da terra, do ar e das águas do mar. Você tem que governar tudo isso aqui. Tudo isso aqui é seu. Ah, mas tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Sim, mas a maioria delas não governam. Você tem que governar isso aqui. Ele te deu.
Governe, tome posse, tome domínio sobre isso. Toque o terror na terra. Faça o que tem que ser feito. Engraçado que as pessoas, elas têm muitos medos, né? Medo do julgamento, medo disso, daquilo, crença limitante. Só que as pessoas não percebem de que nada disso importa, cara. Nada disso importa. Porque você foi feito para dominar, foi feito para governar. Você foi feito para tomar posse de tudo isso. E se você não toma, você está fazendo alguma coisa de errado. Você está errando em alguma coisa. E você tem que descobrir qual o erro. Porque muita gente acorda com sentimentos de tristeza, sentimentos de a vida não é tão boa, isso, aquilo. Eu também já tive isso. Teve uma época da minha vida em que eu acordava e eu não queria viver. Eu não queria sair, realizar meus objetivos, meus sonhos. Eu nem tinha sonhos. Eu nem tinha objetivos. Só que aí vem a questão. Se você acorda todos os dias sem um propósito, não tem por que você acordar. Só que quando você acorda e você tem uma coisa na sua mente, um propósito bem definido, quando você tem coisas para você realizar, você acorda com um brilho no olho. Você acorda com aquela vontade de, cara, acordei, são 6 horas. Eu ainda tenho 18 horas desse dia. Eu vou fazer essas 18 horas serem as melhores da minha vida. Esse é o sentimento de quem tem um propósito. Esse é o sentimento de quem está alinhado para governar essa terra. E você tem que ter isso na sua mente. Você tem que ter isso no seu coração. Você tem que empilhar pressão. O que seria empilhar pressão? Colocar pressão por diversas vezes. Quando você faz isso, é impossível você não ter resultado. Porque qual que é a questão? Vou até anotar aqui para vocês. Como que obtém grandes resultados? São 3 passos, ok? 3 passos simples. O primeiro é o T, que é a teoria. Então você precisa estudar. Você precisa obter conhecimento, ok? Você precisa entender para o que você está aqui na Terra e estudar sobre isso para transbordar para as outras pessoas. Então você precisa ajudar outras pessoas, transformar outras pessoas, entregar valor. Para isso, para entregar valor, você tem que ter algo valioso na sua mente. Então para isso você precisa da teoria, precisa estudar. A segunda coisa é o P, a prática. Deixa eu ver se fica ao contrário. Fica ao contrário. Mas a teoria, depois a prática. O que é a prática? É você ir lá e fazer. É o que eu falei ontem. Ativação, não é motivação. Motivação é você falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Ativação é diferente. Ativação é você falar. É você falar não. É você ter um botão na sua frente chamado ação, você vai lá e ativa. Você vai lá e faz. Você vai lá e tem a atitude. Ok? Isso é ativação. Isso também é a prática. E a terceira coisa é a mais importante de todas. Mais importante do que a teoria, mais importante do que a prática, é a constância. Não adianta você fazer um dia ou outro. Não adianta você fazer durante uma semana e nas próximas 3 semanas não fazer nada. Seja constante. Você tem que fazer sempre. A constância é a coisa mais importante que existe. É a constância que vai te trazer real resultado. É a constância que vai te fazer acelerar esse processo. Tá na constância a chave. E a constância alinhada com a pressão, ninguém segura você. Ninguém segura. E uma vez eu escutei uma coisa que me marcou. Foi uma frase, uma expressão que falava assim: é melhor as pessoas tentarem te segurar do que elas terem que te empurrar. Como assim? É melhor as pessoas
chegarem para você para falar, ah, você tá indo rápido demais, você tá fazendo coisa demais, você tá fazendo isso, aquilo, isso é muito. É melhor as pessoas falarem isso do que as pessoas chegarem para você e falar, ah, você não tá fazendo nada, vai fazer alguma coisa. Para de ficar parado. Você tá o tempo todo em casa sem fazer nada. Isso é o pior. Agora, quando as pessoas chegam para você para falar, ah, você tá fazendo muita coisa, você tá fazendo isso, aquilo, para um pouco. Parar o quê, meu amigo? Eu nem comecei ainda. Isso aqui é só o começo do que há de vir. Eu ainda nem comecei. Ainda tô começando a colocar pressão. É isso, pessoal. Você tem que colocar pressão. Você tem que aumentar a frequência, aumentar a energia. E para você que quer vender na internet, eu vou te falar uma coisa. As pessoas não compram método. Na verdade, falei errado. As pessoas não compram curso. Elas não compram mentoria. Elas não compram e-book. As pessoas elas compram método e energia. Frequência. Ok? Método ou então energia. Então, esquece essa coisa de, ah, vou vender curso, ah, vou vender mentoria. Não. O que você está vendendo é energia, é acesso. Você está vendendo a oportunidade das pessoas acessarem a sua frequência. Porque conhecimento tem de graça na internet. Agora, a energia é única de cada pessoa. É única. E quando você se conecta com uma energia, isso aumenta a pressão. E quando aumenta a pressão, os resultados vêm. E quando os resultados vêm, aí você coloca mais pressão ainda. Aí fica aquele ciclo, né? De reinvestimento. Você coloca pressão, o resultado vem, você aumenta a pressão, o resultado vem em dobro. E aí você não para mais. E se você não para mais, ninguém te segura. E se ninguém te segura, você domina o mundo. E esse é o nosso objetivo, dominar o mundo, tomar posse da terra e tocar o terror nisso aqui. Vamos aumentar a pressão e hoje talvez eu traga alguma novidade aqui para vocês, ok? Aguardem aí mais tarde, talvez apareça alguma coisa por aí. É isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima, que na verdade é amanhã. Ok? Amanhã tem uma live falando sobre capitalização. Eu vou te ensinar a fazer dinheiro na internet. Capitalização. É isso. Capitalizar. Capitalizar vem de capital. Capital é dinheiro. Bora fazer capital, bora fazer dinheiro amanhã. Mas hoje é dia de colocar pressão. Ok? Bora colocar pressão e colocar o terror na terra. Vejo vocês mais tarde.